Olá, amigos e amigas! Novamente a cirurgia pediátrica com o professor João Ricardo. Hoje trazendo um tema pesado, às vezes triste da gente lidar, que é a oncologia pediátrica. Só que a gente tem que estar preparado para abordar aí os nossos pequenos pacientes e também para que a gente marque lá o xizinho no lugar certo, não é verdade, gente? Onde que o cirurgião pediátrico vai participar aí de uma equipe multidisciplinar de abordagem a neoplasias? Nós vamos fazer muito a parte da biópsia, que é uma parte diagnóstica, eventualmente a ressecção de tumores ou mesmo metástases. Precisa fazer quimioterapia, tem que implantar o cateterzinho. Às vezes essas crianças têm intercorrências cirúrgicas outras, às vezes até doença benigna, mas uma apendicite aguda. E existe uma frequência bastante importante de neoplasias em faixa populacional infantil. E existe uma linhagem que elas são muito comuns, a gente pode dividir assim, em neoplasias sólidas e também neoplasias hematológicas. Vamos dar esse enfoque bastante didático aqui, porque na verdade nós não estamos aqui num curso de oncologia. Nós vamos fazer uma abordagem prática para que vocês tenham aí um alicerce bastante sólido para construir o conhecimento de vocês. Falando ainda em cirurgião pediátrica, muitas vezes a gente precisa fazer o que a gente chama de second look. Operei lá o neuroblastoma, operei um teratoma de ovário, um disgerminoma. Será que teve recidiva? Às vezes eu preciso olhar novamente essa cavidade. Então é o second look. Às vezes eu tenho uma metástase que apareceu depois, eu preciso ressecar. O tumor teve uma recidiva, precisa novamente de atenção cirúrgica, alguma emergência relacionada a um paciente oncológico. Esse paciente às vezes tem doenças benignas, uma hernia incisional, enfim. Cirurgia paliativa é muito pouco usado em cirurgia infantil, como por exemplo na cirurgia do adulto, eu tenho lá um carcinoma de cólon direito irressecável, às vezes eu faço um bypass ilho transverso, é um modelo de cirurgia paliativa, e eventualmente as cirurgias reconstrutivas após grandes ressecções. Então, o cirurgião é uma figura importante numa equipe multidisciplinar. Vamos falar das neoplasias sólidas, como eu falei para vocês. Vamos dividir em sólidas e hematológicas. Um tumor muito comum em criança, dos mais frequentes, é o neuroblastoma. E o neuroblastoma ele é mais frequente na suprarrenal. Então nós vamos estudar ele aqui como um tumor da suprarrenal, mas ele não é só da suprarrenal. Ele acontece a partir de células derivadas da crista neural. E isso tem uma importância porque ele tem um acometimento do sistema simpático muito importante. Então, associações de quadro clínico devido a esse acometimento não podem ser desprezáveis, como por exemplo a síndrome de Horner, que leva lá a ptose palpebral. Então o neuroblastoma, ele tem essa característica. Abaixo dos 2 anos, ele acontece mais ou menos 50% das vezes, e acima dos 2 anos eu tenho uma doença já disseminada, 2/3 dos pacientes. Então, quando eu tenho um paciente com diagnóstico acima dos 2 anos, ele começa e tem uma tendência a ser um prognóstico um pouco mais reservado. Pode acontecer no mediastino, em localizações paraespinhais, sem problema nenhum. Agora, o que chama atenção na nossa semiologia de tumores sólidos é que frequentemente ele é congênito, aliás, ele é o mais frequente tumor congênito, mas ele leva massa abdominal, porque ele está lá na suprarrenal. A dorócia também é uma característica importante, principalmente devido às metástases. E como ele está na suprarrenal, produção de catecolaminas, correspondência com o sistema nervoso simpático, nós temos outras características, como a hipertensão, a perda de peso, a diarreia, a febre, a síndrome de Horner, antigamente chamada de Claude Bernard Horner, a exoftalmia. Esses são dados importantes para que a gente possa pensar nessa hipótese diagnóstica. Interessantíssimo é que quando tem lá a massa abdominal, nós vamos fazer a nossa propedêutica semiológica da massa. Claro, a palpação é importante, determinando se esse tumor é de parede, se ele é de cavidade ou de reto peritônio, mas
às vezes a gente precisa do diagnóstico mais profundo. O ultrassom é um exame simples, não invasivo, ele é bastante interessante. A tomografia excretora, apesar da tomografia ter aquele lance de muita radiação, nesses casos ela também tem uma certa importância, até para a gente determinar se aquela massa é renal, se ela é extra-renal. Agora, a urografia excretora tem um dado muito interessante, porque ela faz o diagnóstico diferencial, ajuda a fazer o diagnóstico diferencial com outro blastoma importante, que é lá do rim, que é o tumor de Wilms, que nós vamos falar aqui na sequência. O tumor de Wilms, ele desassocia a pelve renal, ele deforma. Já o neuroblastoma não, ele empurra o rim para baixo. Então, nós temos um sinal clínico radiológico chamado sinal do lírio caído. A pelve renal ficou parecendo um lírio, aquela florzinha lírio, o lírio está caído. Por quê? Porque o tumor jogou para baixo essa pelve renal. A elevação de ácido vanil-mandélico e homovanílico, que são metabólitos aí das catecolaminas, são importantes de ser dosado. E o interessante é que a ferritina sempre está elevada nesse tipo de tumor, que é o neuroblastoma. O estadiamento dele tem uma preocupação muito grande do tamanho do tumor, inclusive se ele passa ou não passa a linha média. Grau 1, limitado ao órgão de origem. Grau 2, ele não passa a linha média. No 3 ele já passou. No 4 ele tem metástase à distância. No 4S ele tem um tumor pequenininho, mas ele já tem algumas metástases limitadas. Mas não tem a metástase óssea. É interessante porque ele já tem uma metástase, mas como ele é pequeno e não tem a metástase óssea, o prognóstico dele até é mais benigno do que o grau anterior. Nos casos iniciais, grau 1 e grau 2, precisa fazer a ressecção cirúrgica. Nos graus 3 e 4, que eu tenho doenças disseminadas, a quimioterapia, às vezes o transplante de medula óssea, são importantes. E aquele grau pequenininho, que tinha já algumas metástases, mas não ósseas, eles podem regredir até de forma espontânea. Outro tumor importante que a gente pode levar em consideração, também é um tumor que acontece no adulto, é o feocromocitoma. Ele não é congênito, ele é adquirido. A maioria deles é benigna, leva aquela hipertensão arterial maluca que a gente precisa investigar. As dosagens de catecolaminas são muito bem-vindas. Os exames de imagem, a cintilografia com iodo, também fazem parte do diagnóstico. E quando eu tenho esse caso, feocromocitoma, é muito importante eu fazer a exploração suprarrenal bilateral. Lembrar que eu preciso fazer um bloqueio adrenérgico nesses doentes antes do procedimento operatório, e lá na hora que eu estiver operando, eu tenho que lembrar que na hora que eu clampo a arterinha suprarrenal, a pressão vai lá embaixo, eu preciso ter lá minhas drogas vasoativas para que eu faça aí a reanimação desse doente. Os tumores da córtex da suprarrenal também eles acontecem, eles raramente são palpáveis. Existem os adenomas ou os carcinomas que podem levar aí a síndrome de Cushing. Aí vamos ver aqui o nosso nenezinho com um Cushing bem clássico. A gente pode fazer o diagnóstico por ultrassom, a tomografia ajuda muito. Uma criança dessa com ultrassom com uma lesão de suprarrenal não precisa fazer mais nenhuma situação. O diagnóstico merece um tratamento cirúrgico, e quando essas neoplasias elas têm menos de 100 gramas, elas têm um melhor prognóstico, com certeza. Tá? Então, a síndrome de Cushing nos tumores. Agora, outra lesão que eu precisava falar com vocês é outro blastoma, que inclusive a topografia é muito próximo do neuroblastoma de suprarrenal. Só que ele é um blastoma do rim, então ele é um nefroblastoma, ou seja, o tumor de Wilms, diferente. Neuroblastoma empurra o rim para baixo, então a pelve renal não causa distorção. Nefroblastoma, tumor de Wilms, tumor dentro do rim, a pelve renal vai estar descaracterizada, morfologicamente alterada. Certinho? É o tumor renal mais comum da infância, mas ele não é o tumor mais comum da infância, é o tumor renal mais comum da infância. A média, 3,5 anos, e ele é um tumor maligno derivado do sistema metanéfico. Pode fazer grandes massas renais com todo um comprometimento.
Também leva como neuroblastoma massas abdominais, principalmente em flanco, em torno de 60% das vezes. Eu posso ter uma hematúria macroscópica, febre, perda de peso, consequente anemia. Se o lado for esquerdo, a varicocele, por causa do retorno venoso. Esses pacientes também podem ter hipertensão e outras anomalias congênitas também são associadas, entre elas a aniridia, quer dizer, não tem íris, alterações do desenvolvimento do hemicorpo também são relacionadas, entre outras malformações. As metástases do tumor de Wilms, elas são hematogênicas, e elas principalmente são pulmonares, fígado, ossos e cérebro. Tá? É um tumor que tem aí uma abrangência e tem até uma frequência bastante importante. Tem um estadiamento também, o grau 1 limitado ao rim, e ele pode ser completamente ressecado. O 2 que se estende além do rim, mas ainda pode ser ressecado. O 3 eu já tenho um tumor residual no abdômen. O 4 com metástases hematogênicas, aquelas mais comuns que eu falei, pulmão, fígado, osso e cérebro. E o 5 eu tenho um tumor bilateral, quer dizer, eu já tenho uma situação mais intensa. O diagnóstico de imagem, ele tem a ultrassom como um dado importante. A urografia não vai ser lírio caído como o neuroblastoma, ele vai ter uma dissociação da pelve renal, e a tomografia também vai ser bastante utilizada. O tratamento é cirúrgico, agora estadiamentos maiores, já tem metástase, impossibilidade de ressecção, ressecou inadequadamente, a quimioterapia e a radioterapia também são utilizadas. Aqui a gente nota nessa tomografia uma grande massa renal, que é característica de um tumor de Wilms da infância. Existem outros tumores renais, como sarcoma de células claras, unilateral, cístico, tem metástase óssea, o tumor rabdoide, que é muito agressivo, muito raro, sobrevida de 0%, não tem extremamente resistência à radioterapia e quimioterapia. O carcinoma de células renais, que é raro em crianças, com pico 9 em 10 anos. O tumor neuroectodérmico primitivo do rim, também muito raro, derivado de doença neural, de crianças maiores. É para a gente ter um determinado conhecimento que tem outras lesões, mas o tumor de rim mais frequente, não só na população, mas como nas provas e questões, é o nefroblastoma, e que é o tumor de Wilms, tá, gente? Não vamos deixar de estar ligado aí no tumor de Wilms. E eu tenho lesões hematológicas. Falei para vocês, vamos falar das lesões sólidas e hematológicas. Vamos falar um pouquinho das hematológicas. Linfomas, tanto de Hodgkin quanto não Hodgkin. Na criança é importante demais a gente pensar no linfoma Hodgkin, porque ele é o tipo mais comum no pré-adolescente, no adolescente e no adulto jovem. Quer dizer, o linfoma é uma neoplasia dessa faixa etária. Raríssimo em criancinhas pequenas, mais comum no sexo masculino, raça branca, tem uma maior probabilidade nos portadores de HIV, nos portadores de mononucleose, e é uma coisa bastante interessante, porque 80% das vezes o linfoma de Hodgkin, ele vai aparecer para a gente como uma adenopatia cervical indolor. Então, entra no diagnóstico de diferenciais da adenopatia cervical. E a gente sabe que uma adenopatia mais de 6 semanas, gânglios coalescentes, endurecidos, você já fica aí com cuidado. E eu posso ter sintomas associados, como febre, sudorese, prurido, como é o linfoma. Agora, essa adenopatia, ela também pode ser em outros lugares, ela não só é exclusivamente mediastinal. Aliás, está no estadiamento dos linfomas, né? Infra e supradiafragmática, vocês já devem ter visto lá na hematologia. E ali, a nossa jovenzinha está lá com um linfonodo da região cervical. Então, a característica do linfoma, que nós vamos perceber bastante como forma de apresentação, é essa adenomegalia cervical. Agora, preciso fazer a biópsia. Quando que vou indicar a biópsia? Após de 6 semanas, nódulos endurecidos, maior que 2 centímetros. Vamos ver isso
lá no nosso outro temazinho específico a isso. Agora, quando faz a biópsia, precisa ter a célula típica, Reed-Steinberg, não tem jeito. E o estadiamento vai depender muito da disseminação da doença, tanto acima como abaixo do diafragma. Então, eu preciso fazer o raio-x de tórax, a tomografia do abdômen, para a gente verificar esse estadiamento. Normalmente, o tratamento são com baixas doses de radioterapia e poliquimioterapia, com altíssima chance de cura. Lembrar as cadeias ganglionares que nós precisamos procurar, né? O T no tórax e o Y no abdômen. E aí a radiação vai ser, antigamente a gente falava Kaplan e tal, quando a gente fazia lá mento Y, como a gente dizia. Então, uma lesão, muitas vezes aqui cervical, vai merecer uma radioterapia de baixa dose nessas cadeias ganglionares, que é bastante característica aí do linfoma. E do linfoma não Hodgkin, o que chama mais atenção para a gente em oncologia pediátrica, vocês sabem que linfoma não Hodgkin é um grande universo, uma grande variedade de patologias de tipos histológicos. Mas no nosso caso, é lá no diagnóstico das massas abdominais. Lembra que nós falamos da massa abdominal neuroblastoma? Nefroblastoma, que é o tumor de rim? Nós temos também a possibilidade do linfoma não Hodgkin do abdômen. Ele tem uma alta velocidade de crescimento. Pico lá entre 4 e 11 anos, predominante no sexo masculino. E ele, como ele cresce em qualquer tecido linfóide, várias topografias abdominais aí, elas estão relacionadas como esse sítio. E interessante que ele tem um estadiamento bastante assim complexo, bastante decorativo, para a gente dizer. Só que o que eu quero chamar a atenção do estadiamento do linfoma não Hodgkin é na posição anatômica deles. De ele estar acima ou abaixo do diafragma. Pode observar ali um tumor simples ou apenas uma região anatômica. O 2, eu já tenho um tumor simples com acometimento de linfonodos. Posso ter duas áreas nodais, mas no mesmo lado do diafragma. 3, eu já estou acima, abaixo do diafragma. E o 4, eu já tenho um acometimento do sistema nervoso central, da medula óssea ou de ambos, ou seja, uma doença mais disseminada. Então, da mesma forma do linfoma Hodgkin, nós temos aí uma preocupação com o acometimento acima e abaixo do diafragma. Nós temos uma classificação de acordo com o tipo celular, não vamos entrar em esmiuçar esses dados, que é o tipo indiferenciado, que é a maioria deles. Temos o linfoblástico, o linfoma de células grandes, o linfoma anaplásico também pode acontecer. Isso aí são considerações teóricas inerentes a qualquer linfoma. E eu tenho que levar em consideração o seguinte: algumas vezes eu vou ter um grande comprometimento de tecidos linfonodais, eu vou ter massas abdominais com ascite, etc. e tal. E às vezes o linfoma ele vai ter uma manifestação aguda. Às vezes ele está lá pequenininho e ele serviu, por exemplo, de cabeça de invaginação de uma lesão intestinal. Olha aqui o intestino invaginado. Lembra quando eu falei na gastrocirurgia pediátrica que a invaginação, normalmente lá perto dos 6 meses, né, até 1 ano, ela costumava acontecer depois de uma infecção respiratória, idiopática, o írio entrava lá no seco e tudo bem. Mas nas crianças maiores eu tinha que ter uma cabeça de invaginação, que podia ser o divertículo de Meckel, que era o mais comum, mas que ele também podia ser uma lesão polipoide, um tumorzinho. E às vezes o tumorzinho é esse linfoma não Hodgkin, que faz a cabeça de invaginação e levando um quadro clínico compatível. E claro, eu posso ter um quadro, isso é uma forma aguda, eu posso também ter uma forma crônica que faz uma dor crônica abdominal, retardo de crescimento e, como eu falei, devido ao crescimento, a massa abdominal, a ascite, que também é característica aí, né, das lesões. Uma criança emagrecida, já um jovencinho, que é a faixa etária, e com um grande volume abdominal, tem que fazer a percussão, maceio móvel, para ver se isso é massa ou se não é líquido. Ou pode ser os dois juntos. Grande
componente de massa de linfonodos, mas com ascite junto. Então, a história, o exame físico, a biópsia de medula ajuda, o líquor com a citologia, propedêutica de imagem, até para a gente diferenciar entre lesões císticas, lesões líquidas, ou que é ascite, ou comprometimento sólido, né? Se é ascite, aquela propedêutica da ascite. E uma coisa que ajuda muito, gente, você vê uma situação dessa, é uma coisa do nosso quadro clínico, uma coisa da nossa prática clínica do dia a dia. Às vezes eu tenho uma criança, né, com um aumento do volume abdominal, tem ali um pouco de ascite, fez um ultrassom, cadeias ganglionares comprometidas para todo lado. Aí alguém fala para você, o cirurgião, vai lá e faz uma biópsia daquele gânglio para aórtico, alguma coisa. Aí não vai fazendo a laparotomia ou laparoscopia, não. Palpa as cadeias ganglionares. Eventualmente, essa criança vai ter linfonodos comprometidos na cervical, na axilar. Aí você vai lá e, faz sua biópsia ganglionar. Às vezes você já tem um diagnóstico de um linfoma não Hodgkin e você já está pronto aí para propor um tratamento que seja quimioterápico, radioterápico. Certinho? Então não esqueça de procurar outras cadeias ganglionares quando eu tenho essas suspeitas, tá? Não vai examinar só o abdômen da criança, olhar o raio-x e já sair aí indicando o tratamento, tá? Semiologia, exame físico deve ser feito geral. E o tratamento, observei a lisão, fiz a biópsia, o tratamento é não operatório. E o objetivo, claro, é a cura desses doentes. Muitas vezes a gente consegue, dependendo do estadiamento. E o tratamento cirúrgico, normalmente tem fins diagnósticos, né? Ressecar a lesão, ou então complicações de urgência, como naquela invaginação que eu precisava fazer ali essa abordagem. Outras lesões importantes em oncologia infantil. Rabdomyosarcoma. É uma neoplasia sólida. Falamos das hematológicas, voltamos para a sólida agora. 5% células mesenquimais primitivas, principalmente na cabeça e pescoço. Quando eu falo esse nome sarcoma, estamos lá no tecido de sustentação. O gênito urinário, ele acontece também. E o que é interessante no gênito urinário, ele faz um crescimento para dentro do lúmen e ele pode exteriorizar pela uretra, principalmente uretra feminina, porque é uma uretrinha curta. Tem um aspecto que eles chamam de sagu. Sabe sagu, o docinho que serve lá quando a gente era criança? Tem parece aquelas bolinhas avermelhadas quando ele acontece no gênito urinário. E ele é o sarcoma de partes moles mais frequente da infância e adolescência. Então nós temos que pensar muito nessa possibilidade. A parte geniturinário mais frequente de ser exteriorizada, porque a uretra da menina é menor, mas também nessas partes moles, principalmente cabeça e pescoço. Pico de 1 a 5 anos, podendo levar até, e também um outro pico de 12 a 15 anos é importante. Olha aí um rabdomyosarcoma aqui no membro superior e lá em cabeça e pescoço, quando a gente já falou. Quando a gente faz a biópsia, ele pode ser embrionário, alveolar, indiferenciado, que é mais chato, e o pleomórfico, que é de várias formas ao mesmo tempo. O tratamento é cirúrgico, seguido de quimioterapia e, eventualmente, pode ter até um prognóstico bacana. Outros sarcomas de parte mole, o rabdomyosarcoma era o mais importante, mas acometendo extremidades em troncos, aí, com crescimento longo e progressivo, nós temos outras lesões. Para citar, fibrosarcoma, neurofibrosarcoma, hemangiopericitoma, liposarcoma, sarcoma sinovial, fibroestiocitoma maligno. Geralmente, quando tratados e vistos de forma precoce, com ressecção completa, tem um bom prognóstico. Os tumores hepáticos também podem ser comuns em crianças. Temos os tumores benignos, o hemangioma, até na população adulta, é bastante comum, raro virar hemangiosarcoma. Os adenomas naquelas meninas que começaram a usar anticoncepcional, hiperplasia nodular focal, que é mais comum em mulheres, os cistos que são congênitos e muitas vezes são cistos simples, eles também são situações que acontecem em parte hepática. E temos um blastoma no fígado também. Nós temos lá na suprarrenal neuroblastoma, no rim
nefroblastoma, e temos o hepatoblastoma, que é o principal tumor maligno da criança, acima de 65%. Normalmente ele é um tumor único de lobo direito, acontece abaixo dos 3 anos, e tem uma característica importante, a alfa-fetoproteína está lá, ó, lá em cima, em torno de 80% a 90% das vezes. Então essa característica da elevação da alfa-fetoproteína é bastante importante aí da gente lembrar. E temos outros tumores malignos também. O hepatocarcinoma é o segundo tumor mais comum, associado à cirrose hepática. Pô, mas a criancinha já está bebendo? Não, mas tem cirrose. Lembra da atresia das vias biliares, cirrose biliar primária, cirrose biliar secundária? Então, associadas à cirrose. A hepatite também pode acontecer na criança e sendo uma situação de cirrose. Ou drogas, andrógenos, contraceptivos. O sarcoma hepático também acontece, como o rabdomilsarcoma de ductos biliares, o mesenquinoma, também são passíveis de acontecerem aí no nosso fígado. Os tumores testiculares bastam a ser lembrados, e lembrar o principal fator de risco do tumor testicular é a criptorquidia. Ou seja, aquela descida lá do testículo. Mesmo que você já operou, colocou o testículo lá no lugar, existe uma possibilidade de acontecer. São 2% das neoplasias de meninos, e o teratoma de testículo também talvez o mais importante. Temos outros tumores, como carcinoma embrionário, tumor de células de Leighton, de Sertoli, etc. Isso aí é um capítulo bastante vasto na oncologia. Os tumores ovarianos também nas meninas, 1% das neoplasias malignas pediátricas, a dor aguda, massa abdominal, manifestações endócrinas, porque esse tumor pode ser produtor ali hormonal, e eles merecem o tratamento cirúrgico. Chama atenção os tumores de célula germinativa, os teratomas, os disgerminomas, carcinomas embrionários, e muitas vezes esses tumores, principalmente disgerminoma, ele não é restrito ao ovário, ele invade o útero. Eu já operei de germinoma invadindo o ureter, que teve que ressecar um pedacinho do ureter e reanastomosar ali o nosso ureter. Então, lembrar que eles precisam sempre de ter um estadiamento, a abrangência real desse tumor, para a gente planejar o nosso tratamento cirúrgico, porque todos eles são passíveis de tratamento cirúrgico. E, por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui, do principal tumor do recém-nascido. Células pluripotentes lá da região do cóccix vão fazer um desarranjo e causar o que a gente chama de teratoma sacrococcígeo. 1 a 35.000% dos nascidos vivos, 90% das vezes são malignos, quando eles são do recém-nascido. Mas quando eles acontecem acima de 1 ano, 80% das vezes são malignos. A ultrassom mostra más áreas de necrose e eu preciso ressecar. Normalmente eu resseco o cóccix junto, só que tem um probleminha, até inerente ao estadiamento dessas lesões. Às vezes eles têm um comprometimento pélvico também, da bexiga e do reto. Então nós precisamos fazer o estadiamento para fazer a ressecção do tumor com o cóccix, preservando as estruturas nobres de bexiga e do reto. É bastante vasto esse tema em oncologia, não foi o nosso objetivo aqui falar da oncologia pediátrica como um todo, merecia um curso só para isso, mas chamar atenção a essas principais lesões que podem ajudar vocês aí nessa caminhada bacana que vocês têm, única na vida de vocês. Grande abraço e até a próxima.